Tenho a noite e o luar. Eu tenho a chuva que alimenta o chão do meu lugar. Eu tenho um rio de águas claras que me leva para o céu sem voar e sonhar e sonhar. É isso aí. Nós temos um rio de águas claras, de imaginações e de fantasias que te leva para o mundo das histórias. Obrigado mais uma vez por você abrir a telinha da sua casa e deixar entrar o programa Amigos das Histórias. Sejam bem-vindos. E hoje nós temos aqui mais uma vez uma contadora de história que vai contar a história das suas histórias. Não é, Daisy? É isso aí, gente. Boa Daisy noite. Saraiva. Eu mesma. Estamos aí mais uma vez, né? Vivendo esse momento ímpar de estar com vocês aqui no programa Amigos das Histórias, que eu amo e meu filho curte muito também. Muito bem. Que grandes surpresas nós vamos ter para ela hoje, Maristela? Bom, hoje a Daisy veio bater um papo com a gente para explicar como é que é essa construção dos personagens que ela faz. E também ela vai contar histórias, né? Não podia deixar de ser, né? Sim, né? E o mais importante da gente falar hoje no programa é que o contador de histórias nem precisa ter essa formação acadêmica em teatro, mas a vontade de contar, né? E imitando o Eric Chartiot, que veio aqui em Brasília essa semana, esteve com a gente, ele fala que tudo na arte vale a pena, desde que funcione. Então a Daisy tem umas histórias maravilhosas, de suas histórias, para contar pra gente e mostrar que funciona, né, Daisy? Que basta ter vontade e de criar, de imaginar e botar as crianças para ouvir histórias, né? É verdade, a gente vai na intuição e vai vendo que o personagem está ganhando gosto entre as crianças e a gente vai inovando e vai inventando. Mas antes da gente começar, vamos bater um papo com ela então? Vamos, eu quero saber vamos. primeiro de onde ela veio, de onde ela nasceu. Eu nasci aqui mesmo, em Brasília. Sou daqui. Tu é daqui? Apesar de usar o ai, umas coisas esse assim uai de aí, esse Minas, negócio outra aí. hora alguns sotaques aí do Nordeste, oxente, oxe e tal. Mas eu sou daqui mesmo. Cheia de gracinha, né? Cheia de gracinha. E quem contava histórias para você, Daisy? Ah, minha mãe, Sônia, sempre contou histórias pra gente, sempre. Mamãe, histórias da Bíblia, histórias das aventuras dela quando criança, histórias da infância dela, história dos vizinhos, principalmente histórias das artes da minha mãe. Ela era uma menina muito sapeca. Acho que eu puxei a mamãe. Muito sapeca, então ela contava muito essas histórias pra gente. E as histórias da Bíblia também. Mamãe é evangélica, então ela sempre contava histórias da Bíblia. E assim, eu me lembro que muitas vezes a gente não queria tomar café, não queria comer pão, a mamãe pegava o pão, transformava o pão numa história, e a gente comia pão, e a gente jantava, e a gente almoçava. Então a mamãe tinha sempre esse dom de encantar contando histórias. Então a mamãe fez brotar isso dentro da gente mesmo. E conta pra gente, quando é que você se descobriu uma contadora de histórias? Pois é, eu sempre fui muito conversadeira, então assim, gostava de contar as histórias da minha mãe, das aventuras da mamãe. Mas assim, eu me senti contadora de histórias depois de muito tempo, já na profissão de professora mesmo. Tanto na igreja, na escola bíblica dominical, como também na escola. E aí eu comecei a criar os personagens, foi assim que ele começou a despontar a contadora dentro de mim mesmo. E os seus filhos, claro, escutam muitas histórias, né? Ouvem, porque você, obviamente, deve contar, né? Você acha que tem uma grande chance aí de ser um contador de história? O meu filho, na verdade, só tem né? O Natanael Felipe, ele gosta muito de histórias e ele também conta histórias. Ele pega o livro, ele pega a Bíblia, ele conta a história pra mim do jeito dele. Ele pega os brinquedos, os carrinhos, inventa histórias e coloca a gente dentro da história. Outra hora fala, mamãe, conta a história pra mim. Então, todos os dias nós contamos histórias pro Natanael. Nós, que eu digo, eu e meu esposo, que ele também conta histórias pro nosso filho. Então, todos os dias, a gente conta história pra ele. Histórias da Bíblia, histórias dos livros de literatura infantil, histórias da vida do Natanael, da nossa vida. E eu te pergunto o seguinte, faz diferença isso na escola para ele? Você acha que tem uma
Tem um resultado? Eu acredito que sim, porque na história... Ele lê mais, ele acredita mais? Eu acredito que ele se interessa mais, assim, ele chega num lugar, ele vê um livro, eu lembro que a gente foi fazer umas compras no shopping e o Natanael tinha a opção de escolher brinquedo, de escolher livro, e ele escolheu um livro. Eu falei, escolhe um dos dois. Ele escolheu um brinquedo e um livro e tal. Eu falei, não, mamãe vai comprar só um. E ele escolheu o livro, eu achei isso fantástico, uma criança de 4 anos escolher um livro ao invés de um brinquedo. Então mostra que esse encanto pela literatura tá nascendo dentro dele. Porque a tendência hoje é o melhor computador, Sim. melhor som, melhor não sei o quê. Quer dizer, o livro, na verdade, ele é uma terceira, quarta opção, e olha lá, né? É uma tecnologia que está sendo Então, jogada, né, para escanteio. Tô te perguntando isso justamente para provocar, para que as pessoas que estão em casa, né, realmente vejam o resultado, o fruto do trabalho que você tem, né, que eu acho que isso é legal. E fruto de trabalho, o contador de história é, antes de tudo, um pesquisador. Né? Ele é o trabalho do contador de história é bem diferente do ator. E a gente gosta muito de frisar isso. A Daisy não tem formação acadêmica em teatro, mas ela faz pesquisas para poder contar a história. O trabalho do contador de história começa ali, quando ele vai pesquisar que história ele vai contar. Então, ele já começa a ser um pesquisador. Depois, como ele vai contar essa história? E diferente do teatro, que precisa do olhar do diretor em cima do livro, a Daisy e os contadores de histórias fazem esse trabalho, né? Então, a gente não tem um diretor de teatro. A gente pega o livro, estuda aquela história, dizem que é a história que escolhe o contador de história. Isso eu acho muito verdade. A gente não sai por aí procurando a história vem até a gente, né? É verdade. E aí, depois disso, você vai trabalhar em como contar, né? E aí agora, antes da gente falar desse como contar que a Daisy vai mostrar, a gente vai aproveitar a contadora de história Daisy e ela vai contar uma história pra gente. Então tá legal. A gente vai contar uma história de um menino africano. É uma história missionária que a gente trabalha muito na igreja, na escola, a questão das relações cristãs que são importantes. Então, a história de Madugu. Madugu era um menino que vivia na África e era muçulmano, então ele não conhecia o cristianismo. Então, o que acontece? Esse menino, um dia, como qualquer criança, brincando, ele machucou o pezinho dele. E aquele machucado ia tanto, incomodava tanto o pé dele, que ele não sabia mais o que fazer. E ele ficou sabendo que os missionários da região tinham um jeito especial de tratar o machucadinho. E ele criou coragem e foi lá atrás dos missionários. Quando chegou lá, encontrou logo a missionária Helena. E a missionária Helena logo, ela se prontificou em cuidar do machucadinho dele, do pezinho dele. Fez um curativo, passou pomada, passou uma faixa, conversou com ele. E ele, muito curioso, falou, olha, eu fiquei sabendo que vocês gostam de contar uma história de um livro que não tem palavra nenhuma, não tem nada escrito nele. É um livro que tem assim uma capa bem brilhosa, parece ouro, bem dourada. E a missionária Helena falou, não, realmente tem esse livro. E hoje o meu esposo, o Davi, ele vai estar falando sobre essa história. Então, nesse momento, ele ficou tão encantado com a possibilidade de ouvir essa história, desse livro que não tinha letra, só tinha cores, que resolveu pedir para ela avisar lá na família dele que ele ia demorar a chegar em casa, porque ele queria ouvir essa história. E, na verdade, ele ficou lá para tratar também do seu machucado. Então, a primeira página da história, logo à noite, o missionário começou a falar. Sabe por que esse livro tem essa página dourada? Porque o dourado representa o céu, exatamente, um lugar lindo, maravilhoso que Deus preparou para as pessoas. Só que, com o tempo, o homem resolveu pecar, se afastar de Deus. Ele não queria mais ser amigo de Deus. Mas Deus não desistiu do ser humano. Não desistiu porque ele mandou Jesus, o seu filho que morreu numa cruz, verteu o seu sangue, daí essa página vermelha, né? O seu sangue por toda a humanidade, no propósito de redimir a humanidade e estabelecer uma nova ligação com o homem. E com isso, o coração do homem teve a chance de se tornar limpo, puro para Deus, se relacionando com Deus. E quando a gente reconhece o sacrifício de Jesus como uma aliança de Deus com o homem, a gente recebe uma sementinha que vai crescendo como uma árvore verde no nosso coração. A semente da salvação, que é ela que vai trazer os bons frutos, né, para a vida do dia a dia. Então, Madugu ficou encantado com a possibilidade de pegar um livro que não tinha letra nenhuma, nada escrito nele, e poder falar de uma verdade bíblica tão importante. Foi quando ele procurou
o seu quarto lá na casa do missionário, se ajoelhou e foi falar com Deus, né? Ô Senhor, eu quero que meu coração seja limpo, eu quero que meu coração reconheça o teu sacrifício e eu quero ser uma criança melhor, eu quero ser uma criança diferente. E nessa oração, ele falava, Senhor, eu queria tanto aquele livro que não tem cor, não tem, aliás, aquele livro cheio de cores, que não tem palavras, eu gostaria muito de ter acesso àquele livro, eu queria tanto ele para mim. E ele entrou secretamente no escritório do missionário e pegou o livro. Foi quando o missionário chegou de repente. E aí Madugu ficou muito assustado, porque o missionário talvez não fosse entender, que ele apenas queria ver o livro, conhecer o livro. E aí o missionário perguntou, o que você está fazendo aqui, Madugu? O que foi? Não, eu só vim olhar o livro, eu queria tanto um livro desse para mim. E o missionário deu o livro para ele. O pezinho dele já estava bem melhor e ele voltou para casa. Voltou levando, todo feliz pelo seu caminho, aquele livro, o livro sem palavras, que falava das maravilhas de Deus, do amor de Deus pela humanidade. E esse livro ele levou imediatamente para os seus irmãos verem. Os irmãos ficaram assim extremamente curiosos com a possibilidade de conhecer esse livro. E Madugu, assim como o missionário Davi fazia, contando a história, ele começou a contar da página dourada, falando do céu, falando do pecado, falando do plano da salvação através de Jesus numa morte de cruz, falando que a morte de cruz, o sangue de Jesus limpa o coração do homem e a possibilidade da semente da salvação brotar nesse coração. Os irmãos ficaram tão encantados que eles também queriam ter um livro sem palavras, eles queriam esse livro. E falou, olha, você vai ter que cortar o livro e dividir com a gente. Mas ele não queria dividir, gente, ele ficou tão triste, eu dividi, mas não, relutou muito, até que ele falou, realmente, o que é de bom, o que é de melhor, a gente deve dividir com as pessoas. E ele pegou o livro, partiu ao meio, depois mais uma vez partiu, dividiu em 4 partes, entregou aos seus irmãos cada uma parte, ainda falou, a mamãe pode costurar, emendar as páginas do livro, nós todos teremos agora a chance de falar do plano da salvação de Deus para a humanidade. E todos ficaram assim, muito animados, muito felizes. Sabe por quê? Porque agora todos eles conheciam o amor de Deus pela humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma grande verdade bíblica de João 3,16. E eles ficaram muito felizes. Essa é a história desse menino, Madugu. Linda história. A gente falou o nome do autor? Pois é, o autor é o Charles, eu não sei pronunciar bem o nome dele, Spurgeon, acho que é assim. E essa história, né, é uma história programada pela PEC, que é uma aliança pró-evangelização de crianças, né? A gente encontra no site, tem muitas atividades que a gente pode fazer a partir do uso dessas 5 cores, que vai contando aí um plano da salvação, como nós cristãos entendemos, né? Em falar nisso, Sim. Claro que já vi você contando assim diversas histórias e você tem esse carinho, esse zelo pelas histórias religiosas, Sim. né? Isso, como é que é? Como surgiu isso? Acho que, né? Ouvir isso de você é importante pra gente. É uma parte muito importante da minha vida, né? Eu cresci no que a gente chama de lar cristão, minha mãe sempre foi evangélica, nós crescemos na igreja evangélica e na igreja a gente tem o que a gente chama de escola bíblica dominical, então a gente sempre escuta as histórias bíblicas, os textos bíblicos são contados e eu cresci ouvindo da minha mãe e ouvindo na igreja. Depois passei a ser professora de escola bíblica, então há muitos anos que eu trabalho em escola bíblica dominical, com criança, com adolescente, com jovem, com senhora, com várias faixas de idade, e eu sempre gosto de contar a história, de fazer uma dinâmica. Então, este ano em especial, a gente está com um projeto de culto infantil à noite com as crianças, e aí eu tenho me dedicado com mais carinho ainda sobre contar histórias bíblicas para as crianças. E aí tenho preparado vários materiais para isso, tem sido bem gratificante. Mostrar a palavra de Deus, mostrar a Bíblia, mas de uma forma bem lúdica, não apenas lendo o texto bíblico, que também é importante. É bom. Então, a Deise trouxe pra gente um portfólio aqui pra mostrar as personagens, né? E essa é a personagem principal. É a que eu mais gosto, a Deise. A Deise Família. Família. Coloca na sua câmera. Isso. A Deise Família, né? Aqui meu filho, minha irmã, minha mãe, meu esposo. Todas as personagens, elas saem de dentro dessa Deise aí. Né? Dessa vivência como filha, como serva de Deus, como esposa, como mãe, como irmã. Então, dessas experiências eu tiro as outras personagens, né? Então essa Deise é a essência,
Desde família E o mesmo. contador de história é isso, né? A gente só conta o que tocou a gente, o que mexeu com a gente. E a gente só conta o que a gente quer que os outros sintam também, né? São emoções, são reflexões que a história possibilita a gente fazer. Então fala pra gente aqui, Deise. Você veio no programa já como africana, Isso, né? semana passada eu estava como africana, Viva né? da A Madi. África. Isso, e estava com a Mira, que é a Rosa, nossa companheira de histórias. Estava no outro programa no mês de maio, eu vim com a Araceli. Vim com a Araceli, que foi a Kimiko e a Kisu, que eu como Kimiko, ela como Kisu, que é a japonesa. E eu já estive aqui sozinha, que foi o meu primeiro programa com vocês, com a Zaira, que é a personagem que conta as histórias bíblicas, né? Em especial a história da Páscoa, que foi a que eu trouxe na época. Então, essa daqui. E aí, tem várias, que a gente tem um grupo, né? Antes da gente falar, essas personagens que você cria, as histórias são temáticas, não é? Isso. E você trabalha você cria o nome dela, a vivência dela, você faz toda essa criação desse personagem para contar essa história. Geralmente eu pesquiso nomes com significado, eu gosto de saber o que aquele nome significa, para ver se eu me identifico também com o significado dele. Tanto, por exemplo, a africana, a Madi, a alegria geral, sou uma pessoa muito risonha, muito alegre, então assim, me identifiquei com isso. Zaira, Florida. Então, as personagens, eu busco um nome para elas que tenha relação com o meu jeito de ser, para eu me identificar, né? As pinturas nas nossas roupas, nós sabemos o significado, o que quer dizer. Então, eu tomo esse cuidado de saber exatamente por que eu tenho este ou não aquele símbolo dentro da minha caracterização, dentro da minha história. A gente toma esse cuidado. E tem sido muito legal, muito divertido descobrir várias personagens. Mostra um pouquinho pra gente das outras personagens, das histórias. Então, a primeira personagem, assim, que marcou mesmo foi essa, né? A Cremilda, a bruxa Cremilda, que ela sai de dentro das histórias do Jonas Ribeiro. Né? O Jonas Ribeiro tem uma coleção de livros voltados. Então, a Bruxa Cremilda e seus batons magnéticos é a minha predileta. Porque a gente leva o batom e faz todo aquele encanto com as crianças, passa o batom nas meninas, os meninos levam o batom para passar na mamãe. Então, assim, é um encanto, é a minha história predileta. Mas nós temos outras da Bruxa Cremilda, que foi a que me encantou mais. Inclusive, com essa história, a gente acabou recebendo aí a oportunidade de ser aí reconhecida por vocês na Associação dos Amigos das Histórias e também uma reportagem importante de capa aí do Correio Brasiliense alguns anos atrás, né? A gente foi destacado como uma escola de valor exatamente por conta do projeto de contação de histórias que eu desenvolvia na época enquanto vice-diretora na escola. Então, foi uma experiência maravilhosa da Bruxa Cremilda, é muito querida essa personagem. Tem a Chiquita, que ela conta histórias utilizando figuras geométricas, a gente conta histórias usando somente figuras geométricas. Tem aqui a Ana Maria Brega, né, que a gente fez aí uma espécie de uma sátira mesmo ao programa que nós já conhecemos aí, que tem na Globo. E aí, essa personagem, ela trabalha receitas. Nesse caso dessa foto, a gente estava trabalhando a receita do bolo caneca e como desenvolver isso com as crianças, tem toda uma história, um enredo. A palhaça, que eu também amo, palhaça Piruleta. E era engraçado esse nome, porque eu falo assim, é piruleta, porque quando eu nasci, minha mãe riu e meu pai fez uma careta, pra poder rimar com piruleta. Então a gente tem sempre uma gracinha com o nome da personagem, né? Temos aqui também uma história do Jonas Ribeiro que eu contei, eu fui o menino Jonas. Essa história aqui é a história da avó maluca Lelé da Cuca e a avó pirada da pá virada. Então o menino Jonas contando a história das suas avós. Bem interessante essa história. Tem aqui o Jabuti, daquela história bem conhecida, popular, que é a Festa no Céu. Então eu tenho aqui um momento Jabuti. Topeira. Essa história também bem divertida, da história da topeira que queria saber quem tinha feito cocô na cabeça dela. Então as crianças morriam de rir. E a gente visitou, assim, todo tipo de cocô dos bichinhos. Então a criança gosta muito desse tipo de história, né? Então foi muito divertido viver a topeira. Na época do folclore, trabalhei a questão do boi bumbá, né? A gente fez a peça. Essa peça, inclusive, fui eu que fiz a adaptação, a redação dela. E aí eu fui o boi. Passei muito calor debaixo dessa fantasia, mas foi muito prazeroso. Tem aqui a Esther, que é a personagem que fala do Natal, né? Fala do nascimento de Jesus. É a personagem que eu escolhi para tratar do Natal. Então, Esther, pensando na rainha Esther da Bíblia. Foi nela que eu pensei. Aí nós temos aqui a Nina, que é a menina que é uma pescadora. E, na verdade, ela é uma criança que troca os estudos pela pescaria. Então, a gente fez um projeto na escola, na verdade, a orientadora da escola que fez, um projeto voltado para os hábitos de estudo. E essa personagem era uma das
que trocava a escola pela pescaria, até a gente mostrar e reconhecer que precisava de estudar. Momento de pescar, mas é momento de estudar, que é importante. Tem a Joaninha, uma Joaninha diferente, foi um trabalho muito legal que a gente fez com essa história, com essa personagem, porque a gente trabalhou a questão da inclusão, do respeito às diferenças, trouxemos a autora na escola, então teve um contato das crianças com a autora. Quando eu contei a história, eu falei, olha, vai vir a minha mãe vai vir aqui no final da semana. Quem era minha mãe? A autora. Então foi assim uma expectativa muito grande na escola, foi um trabalho maravilhoso que nós fizemos e ainda continuo contando. Essa aqui é uma galinha. Fui a dona Galinha, que ela queria saber a história do ovo da Páscoa, porque na verdade apareceu um ovo de chocolate no ninho dela. Então ela fica bem grilada com isso. Foi um trabalho com os professores, na verdade, uma coletiva, foi bem interessante. O mosquito da dengue, também já fui. O mosquito da dengue, essa história da dengue, que tem épocas, né, no ano que realmente os índices são altos e muita doença, muita criança atacada com isso. E a gente fez um trabalho em que eu fui um mosquito que os poderes da professora que estavam resolvendo, que é aquela orientação de como evitar para que a dengue não venha a ser propagada, como evitar que o mosquito coloque suas larvas e tudo mais. Um trabalho de conscientização com as crianças. Aqui, junto com o meu esposo, a Dona Flor, que é aquela música Flor do Mamulengo, então eu mais o meu esposo, que era o boneco, e a gente cantando e dançando, né, com as crianças, foi bem legal. A gente fez algumas vezes essa apresentação. A minha amada Kimiko, adoro essa personagem, amo de coração essa personagem. Inclusive, a Kimiko, ela faz parte de um projeto de origami na Exatamente. escola, né? Não é só a história. É o projeto Reconstruindo Saberes com Origami. Então, tem três personagens, 3 japoneses, e aí a gente faz dobraduras com as crianças, simples, um pouco mais complexas. A gente faz um trabalho no laboratório de informática. Então, existem várias atividades que são feitas a partir dessa personagem. Este ano passado, aliás, na sala de recursos, a gente trabalhou com Tangram, então várias atividades com a japonesa, Kimiko, que eu amo. A Madi tá aqui também. Tive a oportunidade de fazer rasta no meu cabelo, eu achei o máximo. Um sonho que eu tinha, então a personagem veio para realizar meu sonho. Aqui Mamacan, que é a Índia, que a gente veio trabalhando a questão da cultura brasileira. No caso dessa personagem, a gente trabalhou a história do sabiá laranjeira, que é uma ave símbolo do Brasil. Eu nem sabia, então a gente foi estudar, pesquisar. Então foi bem interessante esse trabalho. Aqui esteve no programa Zaira, que já esteve aqui. Temos aqui, essa é bem recente, a Aqua, que é a que vem falar do meio ambiente. A orientadora da escola tinha um projeto sobre água, e ela falou, você tem alguma história? Eu falei, tem uma história legal. E aí rolou a história do Mundinho Azul, que é histórias que eu gosto também bastante, da coleção do Mundinho. Tem a Bíblia, que aí eu fui a personagem da Bíblia, contando aqui a história da armadura de Deus. A gente tem a do Pirata, que é numa oficina de matemática, um jogo que a gente faz com essa história do pirata. Essa também eu já trouxe aqui no programa, a história da pesca maravilhosa que a gente fez na igreja. Os frutos do espírito, brincadeira com as senhoras. E por aí vai, a gente vai contando essas histórias. São muitas, né? História de Safira, uma história que eu escrevi. São muitas informações. Vamos aproveitar, então, já que você falou do mundinho, né? A história tá pronta. Tá. E a gente ouve mais uma história para o pessoal conhecer essa variedade. Mais uma. Né? E lembrando que é isso, é trabalho de pesquisa, né, gente? O contador de história é esse pesquisador. Precisa, às vezes, da história na escola, mas mais do que tudo, é um trabalho de conhecer, de ir lá, de pesquisar e de saber como contar. Então, como que um livro desse, o Mundinho, vira uma história dessa? Exatamente. Então, um mundinho azul. Bem no alto mesmo, olhando para o céu, a gente vê aquela linda, linda, linda bola azul. No meio de tantas estrelas, de tantos planetas. Sabe quem é? É um mundinho azul. Lá no mundinho azul, uma coisa muito interessante acontece. O sol, isso mesmo, ele aquece a água. Essa água sobe, enche as nuvens, elas ficam tão pesadas que começam a plic, plic, ploc, plic, pingar. Caem na terra, voltam para o mar, o sol esquenta, volta de novo para as nuvens. Isso é o ciclo da água no mundinho azul. No mundinho azul,
Todos os seus moradores sabem o quanto a água é importante e como ela precisa ser cuidada e preservada. Todos apreciam e zelam desta água. Na verdade, a quantidade de água salgada no mundinho é muito maior do que a água doce. Isso mesmo, a água potável, que seus moradores se alimentam dela. Esta água, ela é muito útil para todos os instantes. Para beber, para escovar os dentes, para tomar banho, para lavar os alimentos, para preparar os alimentos, para cuidar das plantas e dos animais. Ela é totalmente importante. E é por isso que ela é usada toda hora, todo instante. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A todo instante tem alguém no mundinho usando a água. Só que eles aprenderam duas importantes e grandes lições. Primeiro, não desperdiçar água. A água é importante, a gente não pode deixá-la perder. E outra lição importante também que eles aprenderam é essa, de que a gente não deve poluir nem sujar os rios ou as nascentes. E essas lições, os homenzinhos do mundinho já tinham guardado aqui, ó, na sua cabecinha. Tão bem guardada que até na praia, no momento de lazer, jogavam lixo no lixo. E conseguiam respeitar a biodiversidade dos mares, dos rios, dos oceanos. E é por isso que todos os dias eles estão muito felizes com a vida que vem através da água. E eles gritam sempre: viva! Viva! Viva a água do mundinho! Viva a água do mundinho azul! Você conhece algum mundinho parecido com esse? Eu conheço. Então. Esse é o livro. É o livro da Ingrid, que é uma autora que tem uma coleção bem interessante e que eu gosto de contar também as histórias dela. São várias histórias do mundinho bem interessantes. Deise, então, fale, William. Nosso tempo é pequenininho e a gente já está assim quase que acabando o tempo, né? Conversa tão gostosa. Mas vamos ao seguinte, tem muita gente em casa que de repente quer conhecer mais o seu trabalho de perto, né? Ou aquela Deise aqui na minha escola, ou lá no condomínio, né? Ou na festa, não sei. Como é que a pessoa faz para... Pois é, a pessoa pode entrar em contato aí no nosso blog www.deiseamahistorias.blogspot.com. Pode me mandar um e-mail dafisvideos@gmail.com. Pode também acessar o blog do grupo Histórias de Tagarelice, que é um grupo que a gente foi construindo com o tempo. Então vamos deixar o contato e o e-mail. Que aí já tem informação, já né? Tem informação. O telefone é o 9142-6661. Lembrando que a gente está no 61 e é claro. 9142-6661. Então tá bom. E-mail é dafisvideos@gmail.com. Beleza. Se você não conseguiu pegar direitinho, o programa vai repetir várias vezes durante a semana, né? Como eu falei, a gente está com um tempinho bem curtinho. Antes eu preciso mandar os beijos. Eu preciso mandar um beijo importante também. Mas hoje a gente vai mandar 20 beijos. Nossa. As 20 crianças que participaram ontem do dia 11/7 do Sarau de Histórias no Tagua Parque. Apesar do frio, apesar da noite, estava repleto de crianças, de pais, de amigos e foi fantástico, né? Então, toda segunda quinta-feira de cada mês, Sarau de Histórias no Tagua Parque com a gente. Gustavo, Davi, Maria Fernanda, Lucas, Isadora Ferreira, Micaele, Eduardo, Arthur, Guilherme, Miguel, Karina, Yasmin, Isaura, Valéria, Júlia, Daiane, Micael, Ricardo, Miguel e Nailson. Um beijo bem no coração de vocês. Obrigado por participarem do Sarau e voltem mais vezes. Você? Um beijão lindo, lindo pro meu filho, Natanael, pro meu esposo, pra minha mãe, pra minha irmã e pra todo mundo que acompanha o meu trabalho na Escola Classe 45, na Faculdade Ziesa, na Igreja Batista Monte Oreb, por aí vai, que o tempo tá acabando. Eu vou mandar um beijo, um abraço mais uma vez para uma pessoa muito querida que toda vez o pai dela fala, né? Quero te ver lá no Sarau. Eduarda, um beijo para você e um abraço para você. Tá bom? Seu pai tá sempre passando lá. Olha, minha filha assiste o programa. Isso é muito legal, muito gostoso. E até o próximo programa, se Deus quiser, tá bom? Tudo de bom para você. E assista sempre o nosso programa aí. Tá passando no sábado, às 10 horas da manhã, domingo ao meio-dia, sexta-feira ao vivo, tá? Às 18h30. Até mais. Tchau. Tchau, gente.